Olá, alunos da Escola Rocklox. Bom dia, sou a Manuel e hoje eu vou fazer a correção da atividade de revisão do capítulo 1. Então, questão 1. Eu já tinha falado no vídeo passado que as questões estão vindo com textinho para introduzir a questão. A gente, para poupar tempo, vamos só para a parte do comando da questão. A questão 1. Escreva cada produto de fatores iguais em forma de potência. Bem, eu já tinha resolvido a questão A, mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses números em uma potência. Lembrando que uma potência seria assim, essa é a forma escrita, opa, essa é a forma escrita basicamente da potência. Para entender mais ou menos, a gente repete a base e o tanto de vezes que esse número foi repetido é o número de expoente. Por exemplo, aqui tem 7 oitos. Então, a gente repete a base e coloca o expoente como 7. Questão B. 2,4. Agora com 2,4. É a mesma que a coisa da A. Vamos ver quantos 2,4 tem. Tem 6, 2,4. Questão C. Mesma coisa. Só que agora só tem 3. 3. E questão D. Menos 5. Tem 4. 4. A questão é só mesmo para colocar. A questão 2. Calcule. Quer calcular. 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4. Não. 16 vezes 4 vai dar 72. Eu instalo você bem rápido para ser mais rápido. Enfim, vou colocar logo a resposta. Questão B. 7 elevado a menos 2. Quando é um número negativo, expoente negativo, a gente faz inverte. 1/7 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 7 ao quadrado, 7 ao quadrado é 40, 49. Questão C. Menos 3. Eu vou botar C bem aqui. Menos 3 elevado a sexta. Essa questão vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 6 vezes. Vale ressaltar que quando um número negativo é elevado a um expoente par, esse número vai ficar positivo. Se fosse elevado a um número ímpar, esse número ia ficar no mesmo sinal que está. Por exemplo, se fosse menos 3 elevado a 3, ou menos 3 elevado a 7, ia ficar o mesmo sinal, que é negativo. Agora, menos 3 elevado a 6 é a mesma coisa que... Vamos lá, fazer aqui com vocês. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É negativo, né? Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 3 vezes menos 3, 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 9. 81 dá 72. 729. Questão D. Raiz de 169. Isso aqui é uma fatoração. E a fatoração vai ser 3 ao quadrado. Então, D vai ser raiz de 3 ao quadrado, cortando 13, que não é da 13. Questão E. Raiz cúbica de menos 27. Aí você se passou pela sua cabeça, olha, mas está negativo, não tem raiz negativa. Bom, no cenário, no universo dos reais, dos racionais,
só tem raiz negativa se o índice for ímpar. O índice é ímpar. Se fosse um par, por exemplo, um 2, uma raiz, um índice 4, isso era impossível, não dava. Mas é ímpar. Então, dá sim, pode ser negativo o número. Isso vai dar -3. O que é -3? -3, -3 é a mesma coisa que -27. Menos com menos mais com menos menos. O sinal fica menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E agora a F. Vou botar aqui bem aqui. A F é raiz quarta de 1 sobre 256. 256 é a mesma coisa. Se hidratem. É a mesma coisa que 2 à oitava. Então, F vai ser igual a raiz quarta de 1 sobre 2 à oitava. Raiz quarta de 1, qualquer raiz de 1 é 1. Raiz quarta de 8, de 2 à oitava, dá para fazer aquele jeito simplificando. 8 por 4 dá 2, então fica 2 à quarta, que dá 1 à quarta. Então, essa foi a segunda questão. Vamos para a 3. Eu vou mudar aqui a lápis de cor. Poxa. Escreva os radicais a seguir na forma da potência. Então, a gente vai ter que transformar esses radicais em uma potência fracionária. Nesse caso, seria fracionária. Bom, lembrando aquele que é quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, ou então essa mesma fórmula aqui, A elevado a sobre N igual. Enfim, basicamente é isso. Nas outras aulas eu tinha botado um jeito diferente, mas se resulta isso. Então, o radicanos vira base, aí quem está na sombra, 5, ele vai para o sol, que é como isso. Quem está no sol, 4, ele vai para a sombra. B, mesma coisa, repete, né? Quem está na sombra, 2, ele vai para o sol. Quem está no sol, 7, ele vai para a sombra. Os quadrados de 21. Então, aqui você não deve estar vendo nenhum número, mas quando tem uma raiz não tem número, é porque é uma raiz quadrada, e quando o número não tem nenhum índice, ele está elevado a 1. Então, fica basicamente 21. Quem está na sombra, 1, ele vai para o sol. Quem está no sol, 2, ele vem para a sombra. 21 elevado a 1 meio. E o 6 repete, né? Ó, a mesma coisa. Aqui não tem nada. É porque está elevado a 1. O 6. Quem está na sombra, 1. Vai para o sol. Quem está no sol, 11. Ele vai para a sombra. Questão 3 feita. Questão 4. Calcule as potências. Bem, a gente tem expoentes fracionários, a gente vai transformar em raiz. 27 elevado a 1/3. Quem está na sombra, 3. Vem para o sol. Quem está no sol, vem para a sombra. Fica 1. 27 elevado a 1 é 27. Aí a gente resolvendo, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Concorda comigo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui dá para cortar, né? A simplificação dá 1. 1 dá 3. Questão A3. Questão B. 4 elevado a 3 meios. Bom, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Repete aqui, né? A base que vira radicando agora. Aí tá na sombra, 2 vai para o sol. Tá no sol, 3 vai para a sombra. Aí, dá para resolver ainda mais? Dá, sim. Como a gente vai fazer isso?
Eu vou fazer um método, pode ser de outras formas, mas, por exemplo, a gente... Deixa eu puxar para cá isso aqui. Por exemplo, um jeito de fazer seria colocando assim aqui. Separando, desmembrando esse 4 ao cubo. 4 ao cubo será a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 4. Concordo comigo? Somos expoentes. 2 em 1, 3. 4 ao cubo. Aí faria como? É, raiz de 4 ao quadrado vezes raiz de 4. Corta aqui, né? Fica um 4 vezes 2, dá um 8. Ou então, dá para fazer dessa forma aqui. 4, então, ó, eu quero botar aqui, eu quero ver se vocês concordam comigo. Concordam comigo? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado, que é um 3. E parênteses, né? Porque fica dentro de 4, 2 ao quadrado e elevado à terceira. Aí, quando potência dá potência, a gente multiplica, né, os expoentes. Fica raiz de 2 elevado a 3, perdão, 2 vezes 3, 6. Simplificando, 2 à terceira, olha que dor massa, né? 8. Vamos de fazer. E você vê qual seria a melhor forma para você. E agora C, 32. Repete, né, a base, que fica radicando agora. Deixa eu olhar para ver aqui. Então, vai, quem está na sombra, 5. 5 vai para o sol. Quem está no sol, 2 vai para a sombra. Isso aqui, 32, é a mesma coisa que 2 à quinta. 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. Só que K ao quadrado, 32 está ao quadrado, então continua o quadrado aqui. Isso aqui é um 2 mesmo. Deixa eu botar aqui. As quintas de 2 à quinta sobre 2. Elevado a 2. Continuando, vai. Potência de potência, multiplica. 2 vezes 5, 10. Dá para simplificar aqui, ou fazer expoente fracionário. Enfim, dá 2 ao quadrado. Por que não aqui dá 2? 2 ao quadrado, 4. Questão 4, tudo certinho. Vamos agora para a questão 5. Questão 5 é: utilizando propriedades de potências, simplifica as expressões a seguir. A gente vai utilizar as propriedades, né? Questão A, 25 sobre 5 ao cubo. Como a gente vai fazer? 25 não é a mesma coisa que 5 vezes 5? 25 é um quadrado perfeito. E fatorando 25, a gente tem 5 ao quadrado. Eu não estou fatorando os números porque tem muitos números nessa aula, nessa correção, que vão pedir para ser fatorado. E eu já demonstrei nas aulas passadas como fatora. Então, nas correções passadas, no caso. Então, eu só estou jogando aqui os números. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, professor, ou então tentem fazer mesmo a fatoração. Enfim, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Repete aqui o denominador, né? 5 ao cubo. Divisão de mesma base, né? Divisão de potências de mesma base. Repete a base. Opa, e subtrai os expoentes. 2 menos 3, 1. Menos 1. 1 quintos. Questão do B. Como a gente vai fazer? A gente vai simplificar tudo. 2 a quarta, deixa 2 a quarta. 3 a quarta, deixa 3 a quarta. 6, vamos desmembrar o 6. Desmembrar. Uma palavra muito forte, mas para entender, né? Separar assim, trinchar ele. 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Concorda comigo? 3 vezes 2, 6. Aí, expoente de
potências de mesma base somam o expoente. Ou seja, 3 com 3 aqui, 4 mais 1, 5. Vezes o 2 e o outro 2. 4 mais 1, 5 também. Aqui ainda dá para fazer assim, ó. 3 vezes 2 é elevado a 5 todo mundo, porque tem aquela propriedade. Essa propriedade aqui, ó. AB elevado a N é a mesma coisa que a N vezes B a N. A diferença é que nós fizemos o lado contrário. Aí, essa mesma coisa a gente pode resolver que está dentro do parênteses. 3 vezes 2, 6. 6 à quinta. Nem precisava do parênteses. 6 à quinta. Indo para a próxima, a gente chega na questão C. 2 à terceira vezes 5 sobre 10 ao cubo. 2 à terceira vezes 5 não dá para fazer nada. Mínimos, nada. O que a gente pode mexer aqui é no 10. 10, a gente vai usar essa mesma propriedade aqui, ó. 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2, não é? 5 vezes 2. Agora está indo ao cubo, então deixa tudo ao cubo. Continuando, repetindo aqui, 2 ao cubo vezes 5 sobre. Aí a gente vai usar essa propriedade de novo. Essa propriedade dá para usar muitas questões. E pega aqui, 5 ao cubo vezes 2 ao cubo. Aqui a gente vai cancelar, simplificar. Cancelar e simplificar. 2 ao cubo sobre 2 ao cubo, corta, dá 1, né? Fica 5 sobre 5 ao cubo. Divisão de potências de mesma base, repete a base sobre tais expoentes. 5 elevado a 1 menos 3, menos 2. Expoente negativo, inverte. 5 ao quadrado dá 1 sobre 1/5 avos. Indo para a questão D agora, a gente tem... Nem precisava fazer isso, é só simplificar, mas fica melhor simplificado. Questão D. Ui, 7 elevado a sexta, que está elevado ao quadrado, vezes 49 elevado a menos 5, vezes 7 elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo. Muitas propriedades aqui, muitas. Primeiro a gente já pode começar em parênteses, né? Vamos... potência da potência. Acho que é a base. 6 vezes 2, 12. Vezes, aqui uma potência negativa, então, verte, né? 1 sobre 49. E aqui o 5. Vezes 7. Aqui tem uma potência de ordem superior. Quem a gente resolve primeiro? Esses dois aqui, ó. 2 ao cubo. Vamos repetir logo aqui. 7. Aí 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Pronto, a gente já tem isso aqui. Então, essa questão a gente pode fazer continuar desse jeito, a gente pode simplificar o máximo possível para facilitar a nossa vida com as propriedades. 7 a 12, a gente vai repetir. Ó, percebe que a gente tem 7, 7. Dá para transformar tudo em 7. Nem era para mim ter invertido, pode até ter sido invertido, mas, enfim, vamos voltar isso. Vamos voltar aqui. 49 elevado a menos 5. Loucura, né? Vamos voltar. E 7 elevado a 8. Agora eu quero que vocês percebam. 49 é um quadrado perfeito. É a mesma coisa que 7 ao quadrado. Não é mesmo? 7 vezes 7, 49. Então, a gente repetindo, fica 7 elevado a 12 vezes 7 ao quadrado elevado a menos 5 vezes 7 ao oitavo. Pronto, a gente já, continuando aqui, né? A gente já tem uma coisa melhor, tá tudo na mesma base, a gente só vai usar as propriedades. Repete aqui 7 elevado a 12 vezes 2 vezes menos 5, menos 10.
7 elevado a menos 10 vezes 7 elevado a 8. Aqui, uma multiplicação de potências de mesma base. A gente só soma as expoentes. Fica 7 elevado a 12 mais menos 10 mais 8. 7 elevado a 12 mais menos 10. 12 menos 10, mas com menos menos. 12 menos 10 dá 2. 2 mais 8, 10. E chegamos na questão. Então, vamos para a questão 6. A 6 é uma questão que envolve geometria plana. Então, qual das alternativas indica a medida da área em centímetros quadrados do retângulo representado a seguir? Essa questão, na aula passada, eu tinha dito que eu ia mostrar dois modos de fazer ela. Mas primeiro vamos mostrar o que é uma área de um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Essa aqui é a altura, essa aqui é a base. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo, ó. Altura. É base vezes altura. Ou seja, a área dele é raiz cúbica. 7, que é um 3. 3, só um minuto. É um 3. Vezes, opa, vezes raiz sexta de 7. A gente vai ter que resolver isso aqui. Bom, tem dois métodos de fazer isso. Eu vou mostrar o primeiro, que possivelmente é o que vocês vão, e é o que a gente já está estudando, né, em relação, que seria com potência fracionada. Como a gente transforma isso? Bem, aqui, com esses dois radicais, não tem nenhuma propriedade que dê para de cara, não tem. Então, não vão pensando em somar 6 mais 3, porque essa propriedade não existe. A gente tem que arrumar outro jeito de resolver isso. O primeiro jeito que eu vou mostrar para vocês é o jeito com potência fracionada. A gente vai transformar essas duas aqui em potência fracionada. Como? Raiz cúbica de 7 em potência fracionada é a mesma coisa que... Vem comigo. 7 elevado a... Quem está na sombra é o 1, né? Vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. 3. Concorda comigo? É a mesma coisa? Sim. E raiz sextupla de 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1 sobre 6. Quem está na sombra? 1 vai para o Sol. Quem está no Sol? 6 vai para a sombra. Pronto. A gente transformou esse com em potências fracionadas. Potenciação com potências fracionadas. E esse é o primeiro método. Aí a gente vai, né, repete tudo, vezes isso. Só subscreve, coloca de novo. Agora, aqui temos uma propriedade das potências que dá para resolver de cara. Que seria qual? Potências de mesma base somam os expoentes. Ou seja, que é a mesma base? Que a base é o 7 e o outro é 7. Então, a gente tem a mesma base, o 7. E o que é que a gente faz? Bom, quando há uma multiplicação, né, a gente soma os expoentes. Ou seja, fica 1 a terceira mais 1 a uma sexta. Repetindo, fica 7, faz o M em MC. 6 por 3. Entre 6 e 3, o MMC é 6. Aí 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido para 6, 1. 1 vezes 1, 1. A gente chegou na conclusão que a área é 7 elevado a 3 sextos. Mas aqui não tem nenhuma questão que está dizendo 7 elevado a 3 sextos. E também a gente não terminou a questão. Dá para simplificar. 3 por 6 dá 1
e 2. Dividir por 3. 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. E fica 7 elevado a 1 meio. Mas ainda assim, não tem nenhuma potenciação. A gente vai transformar em uma radiciação. E como é que a gente transforma em radiciação com expoente fracionário? Faz aquele joguinho lá do sol e da sombra. Quem está na sombra, vamos transformar a base, vai transformar em radicando. Quem está na sombra? O 2. O 2 vem para o radical, se torna um índice. Então, fica um 2 aqui. E quem está no sombra, perdão, quem está no sol vai para a sombra. E vem para cá. Ou seja, essa questão fica raiz quadrada de sétima. A gente chegou na D. Pronto. Essa seria uma forma de fazer, a forma que provavelmente vocês vão fazer. Agora, eu vou fazer uma segunda forma, uma forma alternativa, que usa uma propriedade que possivelmente vocês não viram, possivelmente, acredito que não. Mas se não viram, vão ver agora. Essa propriedade é uma propriedade da radiciação. Como é que funciona? Ela funciona o seguinte, essa forma que eu vou explicar é mais complicadinha, mas eu vou explicar mais para vocês terem noção. Mais uma forma de ver a questão. A propriedade, eu vou escrever aqui até com cor diferente. Deixa eu ver. Ser azul. É a seguinte propriedade. Opa. Peraí, gente. Tô tentando botar bem bonitinho. Pronto. Aqui é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Como assim? Deixa eu dizer. Essa propriedade é uma propriedade que você vai... Sabe aquele mesmo método que eu ensinei a vocês de multiplicar por 10 sobre 10, que seria a mesma coisa que 1? Bom, a gente vai utilizar essa mesma mecânica. Como assim? Toda vez que eu vou passar uma questão para vocês, às vezes eu não estava simplificando com, por exemplo, um 3 aqui, 3, eu cortava, aí não dava um 6, ou então estava um 7 a quarta, simplificava, não dava 7 ao quadrado, pronto. Toda vez que eu estava fazendo isso, esse novo método, essa propriedade, utiliza dessa mesma forma. A questão é, você vai multiplicar tanto o índice como a potência do radicando por um mesmo número. Um número que você vai inventar, o que for melhor para a sua equação. Aí você deve estar perguntando, pô, mas não vai fazer uma diferença? Não vai. Porque basicamente o que acontece? Quando você multiplica por um número p, por exemplo, a gente tem que multiplicar tanto aqui no índice quanto aqui no radicando, na potência. E para vocês verem que não tem nenhum efeito, dá para simplificar, só cortando aqui e resulta ainda no resultado inicial. Então, esse método é mais para... Se você entrar no encurralada, dá para utilizar esse método, usando esse artifício de multiplicar um índice e multiplicar perdão, multiplicar um número por um índice e multiplicar esse mesmo número pela potência do radicando. Eu vou fazer essa questão para vocês verem como é que funciona. Basicamente, a gente tem raiz cúbica de 7 vezes raiz sextupla de 7. A única maneira de envolver duas radiciações, única não, né? Mas uma das, a gente usa essa propriedadezinha aqui, ó.
Perdão, só um minuto. Pronto, a gente utiliza essa propriedade. Isso vai resultar em A vezes B. A gente transforma duas adiciações em uma só. Mas precisa lembrar, tem que ter o mesmo índice em ambas. E aqui a gente vai transformar elas duas, botar as duas em um mesmo índice. Como assim? A gente vai utilizar essa propriedade aqui. A gente já tem o 6, A com índice 6, pode deixar de índice 6. É melhor deixar de maior para não ter essa questão de dividir, ficar problemático. E agora a gente vai colocar a do índice 3. A gente já tem um índice 3 ali. Como é que faz agora? Que número multiplicado por 3 que dá 6? 2. 3 vezes 2, 6. A gente vai fazer o quê? Adiciona, multiplica aqui por 2. Tá, mas é só isso? Não, não é só isso. Do mesmo nome que a gente colocou aqui em cima, a gente vai fazer e colocar a potência lá dentro, no radicando. Então, a gente fez isso. Aí você está perguntando, mas Emanuel, não vai mudar o significado? Não muda não, porque, por exemplo, eu posso vir aqui e, pô, simplifica. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai continuar essa expressão. E quando ele simplificando, ia dar o resultado inicial. Mas então, continuando a questão, continuar aqui. A gente vai lá, repete o índice. 3 vezes 2, 6. E repete aqui a potência, 2 vezes, agora mesmo índice, 7. Agora a gente vai usar essa propriedade aqui, ó, da radiação, muito boa, por sinal. E a gente quer que vai, mesmo índice do radical, né, da radiação, a gente vai e repete, 6. E agora, a gente tem 7 ao quadrado vezes 7. Potenciações, né, com a mesma base, a gente repete a base, são os expoentes, quando dá uma multiplicação. Fica raiz sextupla de 7, 2 mais 1, que aqui é 1, né? 3. Vai. Agora a gente pode simplificar. Pão, 6 dividido para 3 dá 2. 3 dividido para 3, 1. Simplificamos por 3. Pronto, chegamos no mesmo resultado da primeira maneira. A primeira maneira ficou mais simples? Ficou mais simples. Realmente ficou mais simples para vocês que estão vendo agora. Essa segunda maneira, eu realmente só mostrei a vocês para verem um novo método, uma nova propriedade da potência que dá para utilizar. Ela ajuda muito em várias questões. E pode ser uma forma que você se lembre. Pronto, já mostrei aqui como é que faz ela. Então, vamos para a próxima questão. Questão 7. Essa questão 7, ele vai ter uma questão que vai falar sobre nanotecnologia. Vocês já devem ter lido, né? Mas resumindo, ele vai falar, e vai chegar numa parte que ele diz assim: a unidade de medida denominada nanômetro, que é o nm, ela corresponde à bilionésima parte de um metro. Ou seja, um nanômetro é igual a bilionésima parte de um metro. Ou seja, é isso aí. Aí a questão diz assim, utilizando notação científica, escreva em metros o diâmetro de um processador de computador com 45 nanômetros. Ou seja, primeira dica, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa bilionésima parte de metro em notação científica. Como a gente faz isso? Um nanômetro vai ser igual ao quê? A gente vai pulando as vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. 1 nanômetro é igual a 1 vezes 10 elevado a 9 ou menos 9? Elevado a menos 9. Deixa eu confirmar, menos 9 metros. Pronto, chegamos na questão. Opa, ficou bem mais assim mesmo. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Vamos utilizar a notação científica em metros e o diâmetro do processador de computador 45 nanômetros. A gente pode fazer o cruz credo aqui, a regra de 3. 1 nanômetro está para 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. 45 nanômetros está para x metros. A gente vai descobrir esse x. Ou simplesmente multiplica, mas para ficar detalhado, né, mostrar a vocês, provavelmente vocês já viram regra de 3. Como é que faz? Pode colocar aqui, né, essas coisas, essas medidas, enfim. Esse meme. 1 vezes x, x. Deixa eu só apagar isso aqui, tá feio. 1 vezes x, x. 1 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 45. Dá 45 vezes 10 elevado a menos 9. Chegamos na questão. Pronto, essa é a resposta. Mas, normalmente, provas assim, eles querem o mínimo possível o número, o número menor possível. Ou seja, a gente vai transformar esse x em 4,5 elevado a 10 a menos 8. É 8. O restante é 45 elevado a 10 a menos 10. Perdão, é a menos 10, a menos 8. Os problemas em notação científica. Elevado a menos 10. Pois bem, fica a questão. Essa foi a resposta da sétima. Questão 8. A questão 8, o que ela pede? A gente tem que escrever a medida que a frase mostra. Então, assim, a gente vai ter uma frase e a gente vai ter que colocar essa medida que está dentro dessa frase em notação científica. A frase é: as artes rupestres mais antigas do mundo se encontram em cavernas na Espanha e têm mais de 65 mil anos. Essa aqui é um número, a gente vai ter que colocar em notação científica. Vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui em cima, questão 8. 65 mil anos. Como é que a gente faz 65 mil anos? 65 mil anos é 65, 1, 2, 3, 65 mil anos. Como é que a gente transforma isso em notação científica? Passo por zerinho. 1, 2, 3, 4. 6 vezes 5 elevado a 10 a quarta. Lembra que eu disse? Faça o número menor possível. Dava para colocar 65 vezes 10 a menos 3? Dava, mas é melhor colocar por 6,5, que é o menor número possível. Normalmente, muitas provas, assim, lá na frente, vão cobrar isso. Mas isso lá no futuro bem distante. Agora, passando para a questão 9. Essa questão 9, questão bem assim, de lógica, muito de lógica. Certa população de bactérias que está sendo estudada em laboratório dobra a cada 10 minutos. Então, o que é que a gente precisa saber dessa questão? Isso aqui é errado. O que a gente precisa saber dessa questão é que a cada 2 minutos, perdão, 10 minutos, a população de bactérias dobra. E, continuando, quando se iniciou esse estudo, às 14h25, havia 4 bactérias nessa população. Qual dos itens a seguir indica a quantidade de bactérias dessa população às 15h45? Bem,
A gente vai perceber que ele diz aqui que iniciou o estudo às 14h25. 14 horas e 25. E nessa horário tinha 4 bactérias. Ele quer saber quantas bactérias tinha em 15 horas e 45 minutos. Quantas bactérias? A cada 10 minutos ele dobrava. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer dessa forma. Inicia em 14 horas e 25 minutos e a gente pula 10 minutos. Pulando 10 minutos fica 14 horas e 35, 10. 14 horas e 45, a gente vai fazer isso até chegar em 15 horas e 45. 14 horas e 55. Agora, 14 horas e 65? Não, não é 14 horas e 65. Por quê? Porque 65 já daria 1 hora. Pois bem. Agora fica 15 horas e 5. 15 horas e 15. 15 horas e 25, 15 horas e 35, 15 horas e 45. Aqui terminou. A gente vai perceber quantas vezes ela teve esse pulo de 10 minutos. A cada 10 minutos ela não dobra? Então, ela dobrou uma vez, dobrou outra, dobrou outra, dobrou outra vez, outra, outra, outra e outra. Quantas vezes foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela dobrou 8 vezes. E como a gente vai chegar em 8 vezes? Bom, ela inicialmente tinha 4 bactérias. Eu estava estando no lugar errado. Inicialmente, ela tinha 4 bactérias. Então, a gente vai partir do ponto 4. Porque a partir do 4 ela já dobra. E ela dobrou quantas vezes? 8 vezes. Então, é elevado a 8. Mas por quê? Enfim, 4. Duplica, 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 duplica. E assim sucessivamente. Por quê? Porque aqui ela tinha 4. Ela duplicou. Virou 8. 6. 2. E assim sucessivamente. Até chegar a 4, a oitava. Bem, agora vamos para a questão de número 10. Então, questão 9 agora. Certa população de bactérias que está sendo estudada em um laboratório dobra a cada 10 minutos. Quando se iniciou esse estudo, às 2h25 da tarde, 14h25, havia 4 bactérias nessa população. Qual dos itens a seguir indica a quantidade de bactérias dessa população às 15h45? O que é que a gente deve se situar nessa questão? Essa questão é muito de lógica, de muita lógica. Precisa ter lógica para conseguir fazer ela. Assim, né? A resposta que eu vou dar a vocês. Então, como é que vai essa questão, como é que ela faz? A gente tem informação que ela dobra a cada 10 minutos. Ela iniciou toda essa jornada às 14 horas e 25. E ela finalizou às 15 horas e 45. O tanto de bactérias que iniciou foram 4 bactérias. Isso que a gente tem de informação. Agora, como é que a gente vai fazer essa questão? A gente vai calcular quantas vezes ela duplicou, iniciando desse modo. Ela começou 14 horas e 25. E a cada 10 minutos ela não dobrava? Então, 14 horas e 25 dá 14 horas e 35, 14 horas e 45, 14 horas e 55, 55,
14h65. Não. Por que não? Porque 1 hora não chega a 65 minutos. Quando chega em 65 minutos, 60 minutos, já vai para uma nova hora. Então, ela fica 15h05. 15h15, 15h25, 15h35, 15h45. Chegamos na parte final. Agora a gente vai calcular quantas vezes ela dobrou. Uma coisa diferente. Dobrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Ela dobrou 8 vezes. Agora, como a gente vai fazer essa questão? A gente vai se situar agora pelo quantas bactérias ela já tinha no começo. Ela iniciou com 4. 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? 2 vezes 2. Pronto, ela iniciou com isso. 2 vezes 2. Então, nesse ponto, ela tinha 2 ao quadrado, 2 vezes 2 bactérias. Quando ela passou para o outro, ela multiplicou por 2, ela não dobrou? Então, ela fica 2 ao quadrado vezes 2, que dá a mesma coisa que 2 ao cubo. Isso, ela duplicou de novo em 10 minutos. 2 ao cubo vezes 2, que dá 2 à quarta. E assim por diante. Ela fez isso 8 vezes. E ela já tinha 2 ao quadrado, que foi a inicial, com 4 bactérias. Agora, ela duplicando 8 vezes, o que é que a gente faz? Basicamente, como é que isso aqui tudo fica assim? Fica 2 ao quadrado, que é o inicial, vezes 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Representando o tanto de vezes que ela duplicou. E a propriedade da potenciação. Mesma base, uma multiplicação, somos expoentes. 2 elevado a 2 mais 1. Todos esses têm um 1 como expoente. Então, tem quantos uns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 uns. E fica 2 elevado a 2 mais 8, 10. Resposta B. Quem conseguiu fazer, show. Quem não conseguiu, fique tranquilo, porque isso aqui é uma questão que você vai pegando ao longo dos tempos. Quanto mais vezes você faz questões de matemática, mais o professor passa esse tipo de questão, mais você fica ciente de como fazer, porque a questão envolvendo essa ligação, muitas vezes é desse estilo, com bactérias. E você só começa a se acostumar. É bem assim, dificinho de aparecer, mas aparece. Mas você vai pegando um ritmo. Como é que faz ela? Agora, questão 10. Para simplificar um radical, podemos escrevê-lo na forma de potência e, quando possível, expressar a base dessa potência como outra potência. Em seguida, a propriedade de potência, simplificamos o expoente e obtemos o radical equivalente ao inicial. Observe os exemplos. A gente tem uma raiz quarta de 9, a gente fez um expoente fracionário, a gente fez o quê? 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Parênteses, a gente multiplicou, né? A gente não viu o exemplo. 2 vezes 1 sobre 4 dá 2 sobre 4, e daí vai dar 3, ela vai dar 1 meio, da raiz. Ou seja, a gente vai ter que simplificar, a B vai ser do mesmo estilo. Como é essa questão? A gente vai simplificar para chegar numa radicação mais simples. Raiz nona de 125. Como é que a gente faz? Raiz nona
de 125. 125 é 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. A gente faz o mesmo estilo. Expoente fracionário. Quem está no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra, vai para o sol. 5 elevado a 3 sobre 9. Simplifica, dá 5 elevado a 1 terço. Simplifica por 3. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Agora temos um radical, raiz cúbica de 5. Chegamos a esta resultado. Questão AB agora. Raiz décima de 32. 32 é a mesma coisa que 2 à quinta. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Entendeu? Enfim. Para fazer o negócio todo disso pode fracionar, mas dá para só simplificar. Pum, pum. Raiz quadrada de 2. Isso. Isso, tudo certo. Acredito que sim. Por que aqui dividir por 2, 5? Perdão, 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. Raiz quadrada de 2. AC, mesmo estilo. Raiz sexta de 81. 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. 9 ao quadrado. Simplificando tudo por da raiz cúbica de 9. Ainda dá para simplificar. Como é que fica? Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Não mudou muita coisa, mas tá aí. O melhor, enfim, os dois dão certos. Porque 9 é 3 ao quadrado. E agora a questão da alternativa D. Raiz oitava de 64. 64 é 2 à sexta. Simplificando, dá por 2, que vai dar raiz quarta de 2 à terceira. Terminamos a questão. Colocando mais ainda, raiz quarta de 8, que 2 à terceira é 8. Questão 11. Questão boazinha para quem quer ser astrônomo. Alguém quer ser astrônomo, muito boa a profissão. É massa. Planetas e tudo mais. Observe a massa aproximada dos planetas do sistema solar. Temos aqui os planetas e tudo mais, com massas aí. Escreva os nomes desses planetas em ordem crescente de acordo com a sua massa e a B, considerando a massa de Terra como unidade de medida, como pode ser expressa a massa de Júpiter? Como é essa questão? A minha dica inicial é... Tá vendo todas essas massas? Coloquem tudo no mesmo expoente. Opa, como assim no mesmo expoente? Tá vendo esse 23, 24, 23, 27, 26, 26? Transforma tudo num mesmo número. 10 elevado a tal número. Para todos, todos. O número que eu vou escolher é 10 elevado a 23. Já já vocês vão saber o porquê. A massa de Mercúrio continua 3,3 vezes 10 a 23. A massa de Vênus. Para transformar isso em 10 a 23, como é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui, para quem já sabe os negócios da vírgulazinha, perfeito. Para quem não sabe, eu vou mostrar um método assim, que é... Método não, é como realmente acontece. 4,87 vezes 10 a 24. Isso aqui não é a mesma coisa que 4,87 vezes 10 vezes 10 a 23.
Porque não tem aquele negócio de propriedades da potência? Soma, mesma base, somos expoentes, soma multiplicação, 23 mais 1, 24. E a gente tem aqui. E quando a gente multiplica 10,87 vezes 10, dá 48,7 vezes 10 a 23. Podem fazer a multiplicação aí, enfim, dá isso. O negócio também da vírgula. Quando multiplica por 10, né, vai a vírgula para o outro lado, para a direita. Enfim, chegando aqui em Vênus, para a gente chegar em 23, a gente já fez ali, já mostrei como é que faz, fica 48,7 vezes 10 a 23. Na Terra, a Terra está do mesmo jeito. A Terra fica 59,7 vezes 10 a 23. Teve que descer 1, passa para a direita. Marte está normalzinho, com 23. Júpiter está 27. Como é que a gente vai fazer Júpiter? Júpiter a gente tem que transformar em 23, né? Vai, colocando aqui, bota deixar logo 1, aí 9. Desceu 1, 26. Desceu outro, 25, 24, 23. Perceberam o que aconteceu? Eu acabei de tirar os 10 e botar lá no outro. Por que botei o 0? Porque a vírgula passou e não tinha nada. Quando não tem nada e a vírgula passa para a direita, ela pega esse 0. Deu para entender mais ou menos o que acontece? Acho que sim, de pensar de uma forma melhor. Essa de Júpiter fez a mesma coisa como Marte. 10 a 27, na mesma coisa que 10 a 23 vezes 10 a quarta, a gente passou a vírgula 4 vezes. Em 1,19, a gente... É porque o número, basicamente, é assim. Só que a gente ignora esses zeros. E a gente fez o que agora? Passou 1, 2, 3, 4. Fica 1.900. Perdão, 19 mil. Com os 4. Deu para entender mais ou menos? Quer dúvida? Tira com o professor. Então, vamos deixar agora com Saturno. Saturno, 568 vezes 10 a 23. Por quê? Diminuiu 3 vezes. Perdão, 2. 2? Exatamente, 2. Não, fica 3. Olha, erro. Esse novo meu aqui, gente. Perdão aí. A massa de Saturno é 5.680 vezes 10 a 23. Por quê? Porque, ó, 20, se passou para 25, entre os 6. Ó. Desceu para 25, pulo 6. Desceu para 24, pulo 8. Desceu para 23, pulo 0. Entendeu mais ou menos? Agora, Urano. Urano a gente faz 2 vezes. 868 vezes 10 a 23. E Netuno, 3 vezes. 1.020 vezes 10 a 23. Ufa, acabamos de fazer. Agora a gente já está com a questão no 4. Escreva os nomes desses planetas em ordem crescente de acordo com a sua massa. A gente vai botar do maior para o menor. Perdão, do menor para o maior. Por que eu coloquei esses no mesmo, com o mesmo coisa, com o mesmo complemento, podemos dizer assim. Por quê? Quando a gente tem esses daqui, olha, fica melhor para a gente entender quem é maior e quem é menor, porque a gente simplesmente ignora esses. É como se eles... Imagine que eles não pertencem a essa conta. A gente só vai contar, olhar para esses números aqui. É como se a gente fosse fazer uma ordem crescente desses números que estão do lado esquerdo. Vamos lá. Vai. Quem é o menor número? Quem é que tem a menor massa? Mercúrio tem 3,3. Vamos ver se tem um menor que Mercúrio. Não tem. Então, o primeiro é Mercúrio.
Mercúrio é menor que. Deixa eu até riscar aqui. Agora, depois, quem é menor de Mercúrio? É Marte, com 6,42. Marte, menor que. Agora, depois, quem é? A gente tem Vênus, com 48. Peraí, é Vênus ou é Terra? Quem é menor? Menor é Vênus, com 48. 48,7, Vênus menor. Menor que Terra. Agora, quem é menor desses? Urano, 868. Menor que quem? Netuno, com 10.020. Menor que Saturno. E menor que o planeta mais massivo da nossa galáxia, Júpiter. Resposta da primeira. Da. Opa. Agora, fazendo a questão B. Fazer aqui desse lado. Considerando que é a massa da Terra como unidade de medida, como pode ser expressa a massa de Júpiter? Como assim, mano? Deixa eu mostrar para vocês como é que faz isso. A gente vai considerar a massa da Terra como unidade de medida. Como? A gente vai fazer uma regra de três, um cruz credo. Como ser assim? Uma massa de terra é igual, tá, enfim, é igual a quanto? Qual é a massa da Terra? A gente vai usar esse daqui. 59,7 vezes 10 a 23. Agora, quantas massas de terra, X, que é o que eu quero descobrir, está para a massa de Júpiter? 19.000 vezes 10 a 23. É isso que ele quer saber. Considerando a massa de terra como unidade de medida, como posso pensar a massa de Júpiter? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um cruz credo, um x que multiplica. X vezes 59,7 vezes 10 a menos 3, 23, não? 59,7 vezes 10 a 23 vezes x é igual a 19.000 vezes 10 a 23 vezes 1. Aqui fica a massa da Terra. Passando essa massa para o outro lado, vai dividindo. Fica 119.000 vezes 10 a 23 sobre 59,7 vezes 10 a 23. Pode cortar esses daqui, né? A gente chega em 19.000 sobre 59,7. Massa da Terra. O que dá, basicamente, 318,25 massa da Terra. Usem a calculadora. Ou seja, ou seja, utilizando como unidade de medida a massa da Terra, a gente tem que a massa de Júpiter é exatas 318, não exatas, mas 318,25, blá, 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 massa da Terra. Basicamente, 318,25, aproximadamente, massa da Terra. Essa aqui é a resposta, massa da Terra, da B. Agora vamos para a última questão. Questão de número 12. Então, a volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em um sistema circulatório. Ela é útil quando se pretende estimar um número total de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando-se o volume, a volemia pela concentração de hemácias no sangue, isto é, N igual a V vezes C. No adulto normal, essa concentração é de 5.200.000 hemácias
por ml de sangue, conduzindo a grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar a notação científica, que consiste em expressar N na forma N igual a Q vezes 10 elevado a N, sendo 1 menor ou igual a Q, menor que 10 e N o número inteiro. Considere um adulto normal com volemia de 5.000 milímetros. Bora lá. A pergunta é, qual a quantidade total de hemácias desse adulto de notação científica? Ele quer a quantidade total de hemácias desse adulto. O que é a quantidade total de hemácias? O número total de hemácias de uma pessoa é que está sendo representado pelo N. Então, a gente está procurando o N. Então, a gente vai utilizar a forma que aqui mesmo já dá a questão. N igual a V vezes C. E vale ressaltar aqui que ele diz que N é expresso na forma de N igual a Q vezes 10 a N, ou seja, isso é uma notação científica, sendo que Q, ele quer que, ou seja, o número tem que ser menor que 10, ou seja, pode ser 7, 8, 2, 3, mas tem que ser maior ou igual a 1, ou seja, pode ser 1, 2, 3, 0, perdão, do 3,4, e N, que é o expoentezinho do 10, tem que ser um número inteiro. Isso é só para complementar mesmo. É uma notação científica. E a gente, nessa questão, a gente vai considerar um adulto normal. Um adulto normal com volemia de 5.000 milímetros. Ou seja, N vai ser igual. Qual é a volemia desse adulto? 5.000 milímetros vezes a concentração. Onde é que tem essa concentração? Diz bem aqui. No adulto normal, essa concentração é de 5.200.000 hemácias por milímetro de sangue. Basicamente seria, vou colocar aqui hemácias, é H, por milímetro de sangue. Você nem precisava também colocar as unidades de medida, que são esse ml, esse H sobre ml. A pessoa colocando vai ficar mais exemplificado. Agora, continuando a questão, o que é que a gente pode fazer? Já pode cortar logo esse ml com esse ml, né? Tá dividindo. E a gente pode transformar esses dois grandes números em notação científica. A volemia é 5.000. Como é 5.000 em notação científica? É 5 vezes 10 a 3. 1, 2, 3. Agora, quanto é a concentração em notação científica? 5.200.000. É 5. Dá para colocar 5,2? Dá melhor ainda. Vezes 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 6 de hemácia. N, que é a quantidade total de hemácias, né? Vai ser igual a 5 vezes 5,2. Vai aqui 5,2 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 5, 25. 26. Ou seja, a gente tem 26 vezes mesma base, numa multiplicação, somos expoentes. 10 e 10, 6 mais 3, 9. Isso tudo de hemácia. Aí tu pode dizer, Manel, mas aí tá tudo 2,6, então bora botar 2,6. E é sempre bom botar número assim, no mínimo possível. Como assim no mínimo? Sabe? A vírgula mais para lá possível, o menor número possível que pode formar. E isso fica em 10. Tá? Só um segundo, fica 10 elevado a 10. Correto? Fica a questão D. Então, é isso, pessoal.
Essa foi a questão da revisão do capítulo 1. Obrigado por prestarem atenção e espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, só fala com o professor. E é isso. Um bom dia e até a próxima, quem sabe. Tchau.